Salve, salve pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre paralelismo em CPUs, tá certo? Esse é um assunto muito denso, nós vamos bem no fundo, vamos voltar algumas décadas para a gente entender mais ou menos como é que é o paralelismo nas CPUs modernas, tá certo? Então, pegue sua xícara de café e venha comigo. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre Very Long Instructions Words, que é VLIW. Nós vamos falar sobre processamento superescalar e nós vamos falar sobre Out of Order Execution, ou melhor, OOE, tá? Então, vamos dar uma olhada mais sobre isso. E o que é paralelismo? E paralelismo, gente, não é fácil. A abordagem mais direta é ter vários núcleos executando várias instruções ou vários programas. Cada núcleo ir executando uma tarefa diferente separada, tá certo? Outra abordagem muito popular é a gente trabalhar com múltiplos dados de uma vez. Algo que a gente já viu lá no meu vídeo sobre AVX, que são as instruções do tipo SIND, que a gente manipula vários dados de uma vez, por exemplo, um vetor inteiro, tá? Então essa seria outra forma de fazer paralelismo. Então, se você não viu o vídeo está na descrição, dá uma olhada lá que tá bem completo. E assim, a gente tem outra forma de trabalhar que é o que a gente chama de processadores super escalares, tá certo? O que acontece? A nossa CPU ela contém algumas coisas lá dentro, né? Nossa unidade central de processamento. A gente tem, por exemplo, uma FPU, uma LSU, uma ALU, a gente também tem um multiplicador para fazer multiplicações. E basicamente cada um deles faz uma função diferente. A LSU vai lá na memória e carrega os dados, ou salva, né? No caso a LSU ela carrega mesmo. A FPU ela faz cálculo de pontos flutuantes e a LU faz aí a parte de aritmética, tá certo? E dentro da CPU existe um decodificador nas principais CPUs modernas que ele vai decidir para onde que vai cada uma dessas instruções. Se ele vai para a LU, se ele vai para a FPU, como é que vai ser feito o cálculo, tá certo? E aqui a gente começa com essa ideia de processadores superescalar. Esse cara é o CD6600. E eu vou até me tirar da tela aqui para vocês apreciarem essa beleza. Esse é o CD6600, tá? Esse magnífico computador de 2 metros de altura que rodava o Scope ou o Cronos como sistema operacional. Tinha uma CPU de 60 bits a 10 MHz e aí tinha um MIPS dual core, tá? Ou seja, na verdade tinham dois MIPS, dois processadores. E, sim, foi o melhor computador de 1964 a 1969 e tinha seus incríveis, impressionantes 3 megaflops, tá? Pra gente ter uma ideia, o Pentium 4 de 2000 tinha aí 2 gigaflops. Então o Pentium rodava aí a 1.6 GHz. A gente tá falando de um processador que rodava 10 MHz. Isso aqui foi o top de linha até 1969. E tá aí, é incrível, cara. É impressionante esse computador. Quando a gente fala dele, a gente tá vendo lá no fundo que tem vários cabos passando. Gente, e o computador é isso tudo, não é só essa telinha que tá aí na frente, não, tá? É aquilo tudo que tá lá atrás. Impressionante, é incrível como as coisas avançaram. Mas esse computador, ele é muito interessante, tem uma arquitetura incrível, que é muito usada, que a gente usa principalmente para didática, porque ela é muito simples, mas ela é extremamente eficiente. Ela vai ser usada de base aí para os futuros computadores, tá certo? Olha que bizarro. A gente tem uma memória central, um controle de memória central. A gente tem a memória central. A gente também tem um controle das instruções mais acima. A gente tem também um espaço reservado para controle. E no meio a gente tem aí um banco de registradores, onde a gente tem os registradores, as saídas, as entradas e também os controles. E olha que interessante, a gente tem várias unidades distintas. Nós temos de adição longa, né, de inteiros longos, shift para fazer trocas, boolean para trabalhar com booleanos, o multiply 1 e o multiply 2. A gente tem um divide, o increment 1 e 2 e a gente ainda tem um branch para poder fazer desvios. E olha que coisa maneira. Cada uma dessas unidades ela é separada. Então, isso daí trouxe uma ideia muito interessante para o nosso CD 6600. E cá estou eu de volta. Vamos falar um pouco mais sobre como é que funcionava esse negócio. A gente tinha 10 unidades bem distintas no CD 6600. E cada uma delas, para executar uma instrução, levava um determinado tempo. Se a gente for olhar para fazer uma adição, levava aí 400 nanosegundos. Tá? Se a gente for fazer uma multiplicação de pontos flutuantes, a gente leva aí 1000 nanosegundos, tá certo? Isso é interessante, então cada instrução demora um tempo específico. E se você tem que esperar uma instrução por vez, você vai ficar esperando, vai ficar ansioso, porque você vai ter que esperar a instrução rodar. Imagina que você tem que esperar uma instrução de divisão que dá 2900 nanosegundos. Então, se você tem uma divisão e depois uma adição, você vai demorar 2900 nanosegundos, e aí depois que você vai fazer a adição. Então, para resolver isso, teve-se uma ideia brilhante. A gente faz o seguinte. Imagina um problema a seguir. A gente tem A mais B sobre C e multiplica A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado.
certo? E a operação ela usa os seguintes registradores, x1, x2 e x3, onde x1 recebe o valor de A, x2 o valor de B e x3 o valor de C, tá certo? E aí o problema passa a ser o quê? x1 mais x2 sobre x3 vezes x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3, tá certo? Se a gente fosse fazer isso de forma sequencial, ia ser o seguinte, a gente pegaria x1 e x2, jogaria em x4. A gente pegaria o x4 e dividiria por x3, tá certo? E jogaria em x5. E aí nós pegaríamos o x1, e aí nós pegaríamos o x1 e multiplicaríamos pelo x1. Depois o x2 multiplica pelo x2, e aí nós pegamos isso e jogamos em x6 e x7 respectivamente. Depois a gente pega o x6 e soma com o x3 e joga em x0. Pegamos o x0, somamos com o x7 e colocamos no próprio x7, porque a gente não vai usar o x7 de novo. Depois a gente faz x5 vezes x7 e jogamos em x6. Tá? E isso aí levaria um tempo de 7.100 nanosegundos, ou melhor, 7.1 microsegundos, ok? Isso é muito legal, não, um tempo até que rápido, 7.1 microsegundos para fazer uma operação grande dessas, se a gente for levar em consideração que a gente está em 1964, até que é uma operação que foi feita de forma até rápida. Só que existe uma forma de fazer isso aqui um pouco melhor. A gente pode fazer o seguinte, percebam que a gente tem alguns pontos do processador que estão ociosos. E a gente pode acabar fazendo essas operações em paralelo, otimizando o tempo que a gente vai levar. Se a gente começar a fazer essas operações, por exemplo, de adição, jogando no nosso somador, pegando a divisão, jogando no nosso divisor, a gente consegue, então, otimizar esse tempo que a gente não está fazendo essas coisas, digamos, não precisamos delas simultaneamente. A gente consegue usar esses operadores em mais de um lugar. Esses registradores em mais de um lugar. Então a gente consegue fazer operações simultâneas. E percebam que a divisão, que é a nossa quarta opção, ela leva um tempo gigante. Mas enquanto a gente está rolando aquela divisão ali, que demora 2.900 nanosegundos, a gente está fazendo outras coisas em paralelo. Porque o processador não precisa ficar esperando essa divisão acontecer, porque ela já usa os registradores que a gente necessitava. Tá? Então olha que interessante. No final das contas, a gente conseguiu 4.3 microsegundos, ou 4.300 nanosegundos. A gente reduziu quase que pela metade o tempo que a gente ia levar. E olha que interessante, e é uma abordagem muito simples, né? Não é muito complicado. Essa é uma abordagem que a gente chama de superescalar, tá? E foi surgir lá em 1964 com o CD 6600 com seus incríveis 3 megaflops. Isso é muito lindo, tá? E a gente tem uma outra abordagem muito legal que chama VLIW, que é basicamente Very Long Instruction Words, né? Ou instruções de palavras muito longas. A ideia é que a gente consiga agrupar numa única palavra várias instruções que serão enviadas para o processador e ele vai jogar essas instruções para as unidades corretas de acordo com o que você definiu no compilador, tá? Ou o compilador definiu para você previamente. O que isso exige? Exige que o compilador seja fera e saiba exatamente quais são as unidades lógicas e aritméticas que estão lá dentro do seu processador. Ele tem que saber onde está a FPU, quantas FPUs temos, ele tem que saber onde está a ALU, quantas ALUs temos, ele tem que saber onde está cada coisinha e exatamente definir para onde vai cada uma dessas instruções. O que isso implica? Que fica muito complexo e a gente tem que saber exatamente como que é a microarquitetura do processador. E de novo fica a recomendação do meu vídeo sobre arquitetura versus microarquitetura. Estamos falando de nível de microarquitetura, o que é muito complicado, porque isso varia muito de processador para processador. Imagina que você está fazendo para um Bulldozer ou para um Intel. De repente o Bulldozer só tem 4 FPUs e o Intel tem 8 FPUs. E aí você tem 2 octa-cores, mas que vão ter desempenhos diferentes e por causa da disposição das unidades. Então, essa abordagem é um pouco complexa, tá? Mas, de certa forma, deixa muito mais fácil de fazer o hardware em si, e o hardware poderia ficar muito mais barato se fosse feito dessa forma, tá bem? Então, assim, isso é muito interessante, a gente vai ver isso aqui na prática agora. Então, qual é o maior desafio do VLIW? O desafio é projetar um compilador ou um pré-processador que seja inteligente o suficiente para saber para onde alocar as instruções que a gente está mandando. Então, as vantagens é que a gente reduz a complexidade do hardware, os ciclos de tempo são bem menores, melhora a performance e também reduz o consumo energético. Isso aí é uma questão aí do VLIW que é muito interessante. E o maior representante que a gente tem do VLIW é exatamente a linha Itanium ou Intel IA64. Vocês já devem ter ouvido falar, boa parte dela foi implementada no x86-64, mas uma coisa que era interessante, que é exatamente o fato de ter instruções muito longas, não foi implementado. Então olha que interessante, lá dentro nós temos 3 instruções, uma de 41 bits, na verdade temos 3 instruções de 41 bits e um template de 5 bits. Esse template diz exatamente para qual canto vai cada uma das instruções, se é uma movimentação, uma adição, uma multiplicação, para onde que vai cada um desses caras. É exatamente a responsabilidade do template definir isso. E a gente tem aí 5 bits para dizer exatamente o que fazer com essas instruções, tá certo? E
Legal, a gente não tem 3 pontos, a gente tem 3 instruções que são IA64 selecionadas pelo compilador, temos um pacote montado pelo compilador, temos 0 nopes, ou seja, nenhum espaço é vazio no caso do IA64 nos templates, e a gente tem um template que indica o paralelismo das operações. Percebam que isso é bem interessante, né? Então a gente, na parte de software, que nós vamos definir o que o hardware vai fazer, tá certo? Então a gente não tem o que a gente chama de caixa preta, a gente tem uma caixa completamente aberta e a gente tem que saber exatamente onde estão as unidades lógicas e quantas são e levar as instruções até elas. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quando eu tô falando muito de saber onde está a unidade, não quer dizer para saber fisicamente, milimetricamente, onde está a unidade. É mais saber a disposição de ordem que a gente vai ter que mandar a instrução, tá? Então, fica esse adendo aí, só para não confundir a cabeça de vocês. Quando eu falo de localização, não é localização física e espacial, e sim temporal, tá certo? Isso a gente vê que é complexo. E a gente tem uma outra abordagem interessante, que tenta melhorar um pouco aí o que seria o VLW, que é um pouco complexo. Pra gente não ter que exatamente saber onde tem que enviar cada instrução. Porque, convenhamos, isso aí seria um absurdo para poder trabalhar. Então, a cada programa, dependendo do processador que você está usando, se você está usando um Celeron ou um Pentium, já muda. Se você está usando um Core i7, um Core i5, já muda. Imagina, toda vez que você fizer um programa, você tem que compilar para diversos processadores, tem que compilar para i5, para i7, para i9 e por aí vai. Não dá certo, né? Então tem uma outra abordagem que chama Out of Order Execution. Então a gente vai executar essas operações fora de ordem, tá? Vamos explicar isso porque isso aqui é bem mais complexo do que parece. Então a CPU ela vai ler um fluxo de instruções. Você vai mandar um fluxo de instruções para ela, tá? Essas instruções não contêm nenhuma informação sobre a implementação do hardware. A gente não sabe nada, a gente não sabe para qual FPU que vai, se tem uma ou mais FPUs, se tem uma ou mais ALUs, a gente não sabe para onde que vai isso aqui. A gente só manda o processador e ele, na hora, vai decidir. E acaba que a gente pode ocultar a implementação interna da CPU, de forma que o programa não precise ficar descobrindo para onde mandar cada instrução. A gente manda a instrução e o processador resolve, o processador se vira. Isso faz com que o processador fique um pouco mais complexo, porque perceba, ele tem que receber a instrução e ele mesmo decidir para onde que vai, a depender da situação que está rolando ali dentro, tá? Então, em primeiro lugar, não podemos simplesmente decodificar as instruções em paralelo e começar a enviá-las para unidades funcionais. Começa por aí, porque ia virar uma zona, tá? Não dá para simplesmente pegar uma instrução que você fez aí de adição e jogar lá dentro e mandar para a primeira ALU que encontrar. Ia ficar uma zona dentro do processador. Então, para lidar com essa zona danada que ia ficar, cada CPU implementa suboperações internas. Eu até falei isso no último vídeo, se você não viu, vai lá conferir. Inclusive, esse vídeo vai ter 3 vídeos meus aqui na descrição, porque, pelo visto, tem certa sequência, eu nem estava percebendo isso. Mas é o seguinte, para lidar com esse tipo de operação, a gente fragmenta as operações, o fluxo de instruções, em pequenas instruções menores, e essas pequenas instruções a gente aloca aí sim na unidade correta. E mesmo assim a gente ainda tem um outro problema, porque se a gente só fizesse isso, ia dar bagunça, porque que ordem que a gente está jogando isso lá dentro? Então, essas microoperações são colocadas numa fila de instrução e executadas de forma super escalar. E como a gente viu, à medida que a unidade está ociosa, a gente joga uma instrução lá para ela executar. Tá? Claro que é a instrução de acordo com o que ela pode executar. E os resultados dessas operações, a gente não simplesmente devolve elas, porque vocês lembram que a gente foi jogando fora de ordem, porque à medida que foi chegando a gente foi alocando. Então a gente salva elas num buffer. Tá? E esse buffer é interessante que ele chama buffer de reordenação, ou ROB. Tá? E ele mantém o controle das instruções lá também, através de alguns metadados. Tá? E então, até que seja confirmada a instrução, os resultados são armazenados em um registrador fake. Tá? Exatamente, esse registrador fake não é visto pelos programadores, é só o processador que tem acesso a ele. E assim, e não é visto nem a nível de assembly, tá certo? Então, só realmente o processador que enxerga esses dados lá, ele vai colocar lá dentro, e aí, quando for necessário, ele vai resgatar as instruções com os dados na ordem correta. Tá? E afinal de contas, o que é melhor para o processador? É claro que a gente vai ficar com Out of Order Execution. É o que é implementado nos dias de hoje nos processadores e é o que faz mais sentido, porque a gente não quer saber de forma nenhuma como que está a implementação dentro do processador. Não faz sentido. Pensa num mouse. Você tem uma serial USB. Agora imagine que você tenha que saber exatamente quais são os botões, como é que os botões funcionam desse mouse. Ia ser muito frustrante. Ou um teclado. Imagina um teclado. Você tem a serial USB, mas você tem que saber exatamente como cada tecla funciona para responder adequadamente. Então a gente faz algo que chamamos de caixa preta. É algo abstrato. Tá? O processador recebe instruções
ele se vira. Ele se vira com o que ele vai fazer com aquilo, ele só recebe as instruções de acordo com a arquitetura, que é o nosso ISA. Isso ele tem que implementar. E o que ele vai fazer com isso lá dentro? Não sabemos. É como eu disse, naquela parte quando eu falei um pouco mais sobre economia de energia no vídeo passado, que não importa muito a arquitetura x86, porque a arquitetura x86 é como as instruções devem ser entregues. Agora, o que o processador faz lá dentro, se ele vai transformar isso em um monte de pequenos códigos que vão ser executados fora ou em ordem, ou do jeito que ele quiser, aí é uma questão de implementação de microarquitetura. E não convém a nós que programamos, por exemplo, a saber exatamente como o processador vai funcionar. Então faz muito mais sentido a abordagem fora de ordem, tá certo? Mas é claro que o VLW é muito interessante, porque assim, em alguns casos ainda utiliza-se e pode se utilizar com, assim, sabe, tranquilidade, porque às vezes você tem algum sistema muito específico em que a gente vai ganhar um desempenho absurdo fazendo isso, mas é um sistema específico, perceba? Não é um processador de propósito geral, como a gente tem, por exemplo, nas arquiteturas x86 e ARM, tá? Então a gente não usa esses processadores para fazer tudo, a gente usa para propósitos específicos e para forçar ainda mais um paralelismo ali, a gente usa VLW. Faz algum sentido. E claro, todos os processadores são de certa forma super escalares, tá? Porque seria um desperdício absurdo de processamento se não fossem super escalares, tá certo? Se eles executassem realmente cada instrução uma após a outra. Isso realmente, eu não conheço processadores que seguem essa abordagem ainda, tipo, sei lá, uma calculadora, se você considerar que ela é um computador, pode ser que ela faça dessa forma, tá bom? Bom, esse é o vídeo, eu parei um pouco aqui, eu não estendi, eu não fui muito profundamente, até porque não é tão legal tipo, ir tão profundamente assim, que eu acho que fica um pouco maçante, mas o mais por cima que eu tentei passar para vocês. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou ficar muito feliz em responder. Então, nos vemos no próximo vídeo, não se esqueça de deixar seu like, de compartilhar o vídeo e dizer o que você achou. E até a próxima.